Capítulo 58. Futuro glorioso. Muitos séculos se passaram desde que os apóstolos descansaram de seus trabalhos, mas a história de seus sacrifícios por Cristo ainda está entre os tesouros mais preciosos da Igreja. Quando esses mensageiros da cruz saíram para pregar o Evangelho, Deus revelou sua glória como ninguém jamais tinha visto antes. Eles levaram o Evangelho a todas as nações em uma única geração. No início, alguns apóstolos eram homens sem instrução, mas, por meio do ensino de seu mestre, eles se prepararam para a grande obra que lhes foi confiada. A graça e a verdade reinavam em seu coração, e eles se esqueceram de si mesmos. Como eles se achegaram intimamente a Deus e ligaram sua honra pessoal ao seu trono. Todo ataque ao Evangelho parecia lhes atingir profundamente o coração e, com toda a força que eles tinham, lutaram pela causa de Cristo. Os apóstolos esperavam muito, portanto, muito empreenderam. Quanto mais seguiam a vontade de Deus, mais crescia sua compreensão da verdade e seu poder de resistir à oposição. Sempre que falavam, Jesus era o tema de suas conversas. Ao proclamarem Cristo, suas palavras moveram corações, e multidões que tinham amaldiçoado o nome do Salvador passaram a se identificar como discípulos do crucificado. Os apóstolos enfrentaram dificuldades, dor, difamação e perseguição, mas se alegraram em ser chamados a sofrer por Cristo. Eles estavam dispostos a entregar tudo ao seu Senhor, e as vitórias que ganharam para Cristo revelavam a graça do céu. Os apóstolos edificaram a igreja sobre o fundamento que Cristo havia estabelecido. A Bíblia diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Os apóstolos trabalharam na pedreira do mundo judeu e gentil, trazendo pedras para lançar sobre o fundamento. Paulo disse: vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versos 20 e 21. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11. Os apóstolos edificaram sobre a rocha eterna. Para esse fundamento, trouxeram as pedras que tiraram do mundo. Os inimigos de Cristo dificultaram muito o trabalho deles. Tiveram que lutar contra o fanatismo, o preconceito e o ódio. Reis e governadores, sacerdotes e governantes tentaram destruir o templo de Deus. Entretanto, cristãos fiéis deram prosseguimento à obra, e a estrutura cresceu, bela e simétrica. Às vezes, os trabalhadores quase ficavam cegos pela neblina da superstição ao seu redor, ou quase eram derrotados pela violência dos seus adversários. Contudo, com fé e coragem, continuaram avançando. Os construtores foram morrendo um após o outro. Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto pela espada. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado. João foi exilado. No entanto, a igreja cresceu. Novos trabalhadores tomaram o lugar daqueles que morreram e acrescentaram ao edifício pedra sobre pedra. Séculos de perseguição violenta se seguiram, mas
sempre houve cristãos que consideravam a edificação do templo de Deus mais importante do que a própria vida. O inimigo fez de tudo para deter a obra confiada aos construtores do Senhor. Todavia, Deus levantou obreiros que defenderam a fé com clareza e poder. Como os apóstolos, muitos morreram cumprindo seu dever. Contudo, a edificação do templo prosseguiu firmemente. Os valdenses, João Wycliffe, Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Zwinglio, Cranmer, Latimer, Knox, os huguenotes, João e Carlos Wesley e muitos outros trouxeram ao fundamento material que será preservado pela eternidade. Aqueles que, de maneira tão nobre, promoveram a distribuição da palavra de Deus em terras pagãs, prepararam o caminho para a última grande mensagem. Esses também contribuíram para a edificação da estrutura. Podemos contemplar os séculos passados e ver as pedras vivas do templo de Deus, brilhando como feixes de luz na escuridão. Durante toda a eternidade, essas joias preciosas brilharão com um esplendor cada vez maior, revelando o contraste entre o ouro da verdade e a escória do erro. Como podemos ajudar? Paulo, os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram a sua parte na construção do templo. Entretanto, a estrutura ainda não está completa. Nós, que estamos vivendo nesta época, devemos levar para o fundamento material que resista à prova de fogo: ouro, prata e pedras preciosas. Aos que edificam para Deus dessa maneira, Paulo manifestou palavras de encorajamento. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 14 e 15. O cristão que apresenta a palavra da vida fielmente está levando ao fundamento material que resistirá, e no reino ele será honrado como um construtor sábio. Assim como Cristo enviou seus discípulos, hoje ele envia os membros de sua igreja. Se eles confiarem em Deus, não trabalharão em vão. Deus disse a Jeremias: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá. Jeremias capítulo 1, verso 7. Então o Senhor tocou a boca do seu servo, dizendo: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Ele nos manda sair e falar as suas palavras, sentindo seu santo toque em nossos lábios. Não há nada que o Salvador deseje mais do que pessoas que representem seu espírito e caráter para o mundo. A igreja é o instrumento de Deus para a proclamação da sua verdade. Se ela for fiel a Ele, obedecendo a todos os seus mandamentos, nenhum poder será capaz de resistir a ela. A dedicação a Deus e à sua causa levou os discípulos a transmitir a mensagem do Evangelho com grande poder. Semelhantemente, não deve nosso coração ser incendiado com a determinação de contar a história de Cristo e Ele crucificado? É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas apressar a vinda do Salvador. A vitória da verdade. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo e abandonar toda aliança com o mundo, ela estará pronta para o amanhecer de um dia glorioso. A verdade, ao passar por aqueles que a rejeitam, vencerá. Quando a mensagem de Deus encontrar oposição, Ele dará força adicional. Cheia do poder divino, ela atravessará as barreiras mais fortes e vencerá todo obstáculo. O que sustentou Jesus durante sua vida de trabalho e sacrifício? Contemplando a eternidade, ele viu a felicidade daqueles que receberam o perdão e a vida eterna por meio da sua humilhação. Podemos ter uma visão do futuro da felicidade do céu. Pela fé, podemos estar às portas da cidade eterna e ouvir as graciosas boas-vindas dadas àqueles que cooperaram com Cristo nesta vida. Ao ouvirem as palavras: venham, benditos de meu Pai, Mateus capítulo 25, verso 34, eles lançarão suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza,
sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Então, os redimidos cumprimentarão aqueles que os levaram ao Salvador, e todos se unirão para louvar. Aquele que morreu para que os seres humanos pudessem ter a vida que é medida pela vida de Deus. O conflito terminará. Canções de vitória encherão todo o céu. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versos 14 a 17. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.